E hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens em Hebreus. Nós hoje chegamos à nossa 16ª mensagem. Como falamos lá no começo, a previsão é que sejam 33 sermões ao longo de toda essa carta. Então, provavelmente, hoje nós estamos chegando mais ou menos à metade daquilo que nós temos como propósito trabalhar nessa epístola. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo. Há 2 domingos atrás, nós falamos a respeito da mensagem presente entre os versículos 1 a 19, e hoje nós vamos analisar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar entre os versículos 20 a 28 do capítulo 7 de Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 28, você pode tanto acompanhar pela sua Bíblia, pelo seu smartphone ou pela projeção. E mesmo assentados, a palavra do Senhor, com toda a reverência, nos diz: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Nós, mais uma vez, aqui estamos preparados para ouvir o Senhor falar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite com graça e misericórdia e nos dê o privilégio de, nessa manhã, assim como já ouvimos a Tua voz, continuarmos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, a instrução que o Senhor tem a nos transmitir. Que por meio, ó Deus, da Tua palavra, os nossos corações sejam confortados, consolados, que a paz que excede todo o entendimento inunde as nossas vidas, mas que também, ó Deus, sejamos desafiados, sejamos, ó Deus, movidos para sairmos da nossa inércia, sejamos transformados pelo agir do Teu Espírito Santo. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Digamos que suas férias estão próximas e você deseja, nesse ano, fazer uma visita aos Estados Unidos. Seja em qual parte for daquele país, você deseja visitar os Estados Unidos. E a primeira pergunta que você vai se fazer é: o que eu preciso fazer para visitar aquele país? É lógico, você vai precisar levar alguns utensílios, mas algo primordial que você precisa para entrar naquele país é um passaporte e um visto. É lógico, se você possui um passaporte europeu, com toda certeza as portas daquele país vão se abrir de maneira bem mais fácil para você. Agora, se você é um reles mortal como eu, que possui um simples passaporte brasileiro, inclusive o meu, diga-se de passagem, está vencido, você vai precisar tanto de um passaporte como também de um visto. E para retirar esse visto, você vai precisar
preencher lá no sistema do consulado americano uma série de documentos, você vai precisar contar toda a sua vida, vai pagar uma taxa, que também hoje, diga-se de passagem, dá para comprar um carro popular à vista. E então você, com tudo isso em mãos, vamos dizer que na melhor da oportunidade, o atendente do consulado vai lá carimbar o seu passaporte e dizer, vai, não quer dizer que você vai entrar nos Estados Unidos. Porque tudo, na verdade, vai depender da imigração americana. Quando você desembarcar do seu avião, você chegando ali na imigração americana, o atendente vai analisar toda a sua documentação, vai ali analisar tudo e vai então dizer se você de fato vai poder entrar ou não naquele país. Agora, imagine comigo, como o pastor Aguinaldo sempre diz, dá licença de imaginar, pense comigo numa seguinte situação. Um indivíduo chega ali no setor de imigração, um cara bem barbudão, ainda mais do que eu, um cara com uma camiseta sem manga, tatuado a face de Osama Bin Laden, e ainda escrito embaixo, Osama Bin Laden é o meu herói. Mas mais do que isso, esse indivíduo ele está falando inglês, mas com um sotaque fortemente árabe, e que existem diversos sinais de que aquele indivíduo participou de diversos atentados terroristas. Além de tudo, ele não tem passaporte, ele não tem visto e ele não tem documentação nenhuma. Será que esse indivíduo vai conseguir entrar naquele país? Mas vamos exagerar ainda mais um pouquinho. Vamos pensar que diante de todos esses sinais, a imigração pense que aquele indivíduo está ali para cometer um atentado terrorista, então eles chamam a polícia, chamam o FBI, chamam a SWAT, e toda aquela cena de filme americano está acontecendo ali, e de repente chega o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bate no ombro do oficial da imigração e diz, deixe-o entrar. Ele está comigo. E então o oficial da imigração vai dizer, mas presidente, e a tatuagem, o sotaque, a documentação? E o presidente responde, essa tatuagem e o sotaque marca que ele já foi um inimigo nosso, mas hoje ele é um dos nossos. Mas presidente, e as evidências da participação dele nos atentados terroristas? Sim, mas hoje ele é um dos nossos. Mas e os documentos? Estão aqui comigo. Veja, deixa-o entrar. E a razão, irmãos, dessa ilustração exagerada, diga-se de passagem, que acabamos aqui de falar, tem como propósito introduzir aquilo que nós pretendemos hoje responder nessa manhã. A pergunta que nós pretendemos responder nessa manhã, que quando chegar a hora da sua morte, quando chegar a hora da sua última imigração, e da sua, não da minha, não tem nada a ver com seus problemas, quando chegar o momento de você daqui partir, com as marcas do pecado ainda tatuadas no seu coração, com esse sotaque do mundo caído, ainda carregado na sua fala, difícil de esconder, totalmente incapacitado de produzir por si mesmo os documentos necessários para entrar, será que vai haver alguém que vai bancar a sua entrada? Será que alguém vai garantir que essa sua nova identidade e vai ser o seu fiador diante de todos? E eu tenho boas notícias para você hoje. Hoje nós vamos falar de alguém que é maior do que o presidente dos Estados Unidos, maior do que qualquer sábio, e alguém que serve Ele mesmo
como o nosso fiador, como a garantia da nossa entrada diante de Deus, porque Ele é maior do que todos os sacerdotes, Ele é o sumo sacerdote, Ele é Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que nós devemos confiar plenamente em Cristo, porque Ele é o supremo e o último sacerdote. Hoje, o tema da nossa mensagem é esse: Cristo, o único digno de total confiança. E por que Cristo é digno, o único digno da nossa total confiança? Existem tantas coisas que nós podemos confiar. Na mente humana existem inúmeras circunstâncias que nós podemos ali nos cercar, que nos dá essa confiança. Eu acredito, muitas vezes, que pelo simples fato de ter o passaporte, o visto americano, eu vou entrar, está tudo certo. Não vai haver barreiras, eu vou colocar os pés nos Estados Unidos e as portas vão se abrir. Mas, irmãos, ao longo da nossa caminhada, nós vamos ver que nós não podemos confiar tanto assim. Pode ser que as portas se fechem. Pode ser que a circunstância não se realize, mas em Cristo nós podemos confiar totalmente e plenamente. E Cristo é digno de toda a nossa confiança, porque Ele foi feito sacerdote por meio de um juramento eterno, solene, imutável. E isso traz segurança. Isso traz certeza, porque é o próprio Deus que garante isso. No nosso último sermão, quando falamos lá nos 19 primeiros versículos do capítulo 7, nós vimos que Cristo é sacerdote não por circunstâncias externas, não pelo cumprimento de alguns ritos, não porque ele é descendente de Arão ou da tribo levita, mas que Cristo ele é sacerdote por quem ele é, ou seja, o próprio Filho de Deus. E agora o autor aos Hebreus, falando dessa superioridade de Jesus, ele utiliza 3 argumentos. E o primeiro deles, que está entre os versículos 20 a 22, o autor enfatiza isso, que Cristo é superior porque ele foi instituído sacerdote por meio de um juramento divino. E aí, para que isso encaixe na sua mente, para que a conta feche, você precisa se lembrar como eram os sacerdotes, ou como eles eram instituídos. E lá em Êxodo capítulo 28, nós temos a instituição dos sacerdotes arônicos, que depois tornaram-se os sacerdotes levitas, e nós não vemos nenhum juramento da parte de Deus sobre eles. Deus colocava regras, Deus falava da linhagem, Deus falava de diversas coisas que eles deveriam cumprir, mas não há nenhum tipo de juramento sobre Arão ou qualquer outro dos seus descendentes. Sim, eles foram colocados lá por Deus, era uma função legitimamente divina, mas o juramento só existe para Cristo. Lembre do texto que lemos lá em Hebreus capítulo 6, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. E vale lembrar, irmãos, que quando Deus se interpõe com juramento, como fez com Abraão, como vemos também no Salmo de número 110, não é porque Deus precisa de alguma forma falar de uma maneira bem mais firme, ou que como se quando ele não jura, a sua palavra tivesse menos garantia, menos credibilidade, porque isso acontece conosco. Quando nós dizemos que estamos jurando, é porque nós estamos
diretamente falando: olha, eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Mas Deus não precisa disso. O simples ato dele falar já é a garantia. Mas ele insiste em se adequar aos nossos padrões para nos tranquilizar, em função da nossa fraqueza. Deus não precisa jurar, Deus não precisa fazer qualquer tipo de juramento para afirmar que está falando a verdade. Mas, como dissemos, é essa maneira que Deus encontrou, que Deus quis usar para se acomodar à nossa fraqueza. É uma forma dele se acomodar à nossa maneira de ver as coisas, fazendo um juramento solene acerca do sacerdócio a partir da linhagem de Melquisedeque. E então Cristo, ao fazer esse juramento, Deus, ao se fazer esse juramento, ele se coloca como garantia de que a promessa que ele fez irá cumprir. Embora muitas vezes nós digamos: eu juro, eu prometo, eu faço voto que eu vou realizar, nós muitas vezes não conseguimos. Circunstâncias nos impedem, até temos o desejo, mas circunstâncias nos impedem. Ou, deliberadamente, não queremos cumprir aquele voto ou aquele juramento que fizemos. Mas com Deus é diferente. Deus se coloca como garantia de que a promessa que Ele fez irá se cumprir. E veja, o que o autor ele está querendo dizer a mim e a você é que Jesus é maior do que qualquer outro, porque Jesus tem a seu favor o que nenhum outro sacerdote tinha ou teve ao longo da história, um juramento solene feito para ele. Um comentarista, teólogo americano chamado William Barclay, ele explica isso da seguinte forma: Deus confirma pelo juramento, e isso se torna tão completamente imutável que se torna algo entrelaçado nas próprias fibras do universo e permanece assim para sempre. Nós vivemos em um universo que tem, nas próprias fibras da sua existência, o juramento solene feito por Deus de que o Filho seria rei e sacerdote. Ninguém mais tem isso. Arão não tinha isso em seu favor, Eli não tinha isso em seu favor, Zadok, um grande sacerdote na época de Salomão, tampouco tinha isso em seu favor. Mas os hebreus ainda podiam questionar, e lembre-se, irmãos, do contexto da carta, em irmãos que estavam pensando em voltar para o judaísmo, indivíduos que estavam pensando em desistir do cristianismo, de seguir a Jesus. E esses indivíduos, quando fala-se a respeito da imagem do sacerdote, a primeira pergunta que poderia vir: mas Jesus não era levita, como ele poderia ser sacerdote? Mas tudo bem, ele é da linhagem de Melquisedeque e tem o juramento de Deus em seu favor. Mas Jesus não tinha a roupa sacerdotal toda ornamentada. Tudo bem, Jesus não precisa de uma vestimenta elaborada. Cristo é coberto de retidão, até mesmo, irmãos, quando ele está desnudo, morrendo ali naquela cruz. E é por isso, então, como diz o versículo 22, Jesus é o fiador superior. E nós, muitas vezes, temos claro, né, essa ideia do fiador. É alguém que vai garantir que aquilo que foi acordado vai ser cumprido. E essa versão hebraica da palavra fiador, que aparece aqui em Hebreus, ela aparece em vários lugares da Escritura, de forma específica também lá com Noé, que depois do dilúvio, quando Deus quis dar um sinal, quando Deus quis colocar um fiador no mundo, para mostrar para Noé que a promessa dele de não mais destruir o mundo com as águas seria mantida. E o fiador era o arco-íris. Contudo, por mais bonito que o arco-íris seja, por mais completo que ele seja, ou um panteão de arco-íris, isso não se compara
ao fiador do novo pacto. Não se compara à pessoa de Cristo Jesus. E você sabe muito bem que quando alguém necessita alugar um imóvel, seja ele qual for, geralmente a imobiliária pede um fiador. Pessoas que têm um bom nome, pessoas que por meio de documentos tenham a suficiente evidência de que se trata alguém de boa reputação, de bom nome na praça, alguém que prove que tem condições de assumir aquele compromisso, caso o outro venha a faltar. Pois bem, sabe quem é que garante o pacto da graça? Sabe quem é o fiador? Sabe quem é aquele que assina o nome dele junto ao nosso? Sabe quem é que se interpõe com fé pública em nosso favor? Cristo Jesus. Em razão disso, dá para nós percebermos por que nós podemos confiar em Cristo. E porque a aliança dele é maior. Porque ele se coloca como fiador em nosso favor. Nada mais, nada menos do que aquele que tem sobre si o juramento de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Esse é o nosso fiador. O juramento de Deus está sobre ele, onde diz: eu jurei e não vou mudar de ideia, tu és sacerdote para sempre. Quer comparar a carta de recomendação? Jesus é que traz a aliança superior, uma aliança nova, plena, perfeita. Por isso a Escritura nos diz que ele é o fiador de uma superior aliança. Por isso, irmãos, essa moda entre as igrejas evangélicas de retornarem ao judaísmo, práticas judaicas, objetos judaicos, roupas judaicas, é uma afronta por completa a Deus e a Cristo Jesus. Porque nós estamos dizendo que, na verdade, a antiga aliança é superior. Nós estamos querendo dizer que Cristo é inferior a esses ritos judaicos. Mas Cristo é digno de toda a nossa confiança, porque Ele é sacerdote imortal. No nosso último sermão, nós também falamos a respeito das limitações do sacerdócio dos levitas, que era algo projetado pelo próprio Deus para ser incompleto, algo projetado pelo próprio Deus para ser temporário. Não que o sacerdócio era imperfeito por ter sido criado com defeito, mas era imperfeito no sentido de ser temporário. Arão, o primeiro sumo sacerdote, quando chegado a hora da sua morte, Deus manda que Moisés o leve para cima do monte, retire as vestes sacerdotais e coloque sobre o seu filho Eleazar. E Arão então morre e ele não pode mais fazer nada por ninguém. Mas chega também o dia em que Eleazar morre, e de igual forma, chega o seu ministério e ele não pode fazer mais nada. Finéias o sucede, mas ele também morre e não pode fazer mais nada por ninguém. E assim nós vimos numa corrente de sucessão sacerdotal. E é isso, irmãos, o que o texto diz entre os versículos 23 a 25. Que eles eram muitos porque eles morriam. Toda hora era necessário um novo sacerdote. Entenda que os que morreram estão incapazes de ajudar, os que morreram não servem mais para fazer intercessão, os que morreram não têm mais poder de nos apresentar diante de Deus. É por isso que nós não oramos em favor de mortos e nem pelos mortos. É por isso que nós não recorremos à intercessão de quem quer que seja que esteja do outro lado, porque eles são completamente ineficientes. Não é necessário mais que eles façam qualquer coisa por nós, porque o nosso sacerdote, o nosso intercessor, Cristo, Ele está vivo. Diferente dos demais, Ele está vivo e pode se relacionar conosco.
Por isso ele é superior. Cristo não está morto como os demais. Todos os sacerdotes que andaram sobre o planeta estão mortos, menos um, aquele que tem vida indestrutível. Sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ele reviveu, voltou para estar conosco e ele está vivo. Veja, o sacerdócio de Cristo, todo sacerdote era sucedido para outro, mas hoje, quem tem o poder de ser um sacerdote superior a Cristo? Nenhum consegue substituí-lo. E ele segue sacerdote, desde a sua obra 2000 anos atrás, e ninguém pode usurpar, tomar isso dele. Por isso nós devemos confiar unicamente e inteiramente em Cristo. Em razão disso, somente Cristo é capaz de salvar totalmente. Ele é capaz de fazer completamente o que é necessário para a salvação. Quem mais pode fazer isso? Os levitas? Não. O pastor? Não. Os presbíteros são capazes de ajudar? Não. Os diáconos são capazes de nos ajudar? Não. E se nós, irmãos, dependermos do pastor, do diácono, do presbítero, do padre, do pai de santo, seja lá quem for, nós estamos em sério risco, pois nenhum deles viverá para sempre. Mesmo que eu não morra, irmãos, daqui a algum tempo eu posso ir embora. E para alguns, às vezes, vai ser motivo até de alegria. Mas pode ser. Por isso, nós não devemos confiar em homens, devemos confiar no Senhor, porque Ele fez na cruz do Calvário tudo o que é necessário para nos apresentar diante de Deus, e ainda mais Ele segue intercedendo por cada um de nós como nosso sumo sacerdote. A exaltação de Cristo ainda continua, até os dias de hoje. Ele é o nosso mediador nos céus. Mas por que essa necessidade da mediação? Não basta ele ficar assentado lá no alto e sublime trono, tudo o que ele fez na cruz já não basta? Certa vez, e temos esse relato lá em Lucas capítulo 22, onde Jesus diz para Pedro que Satanás o havia pedido para peneirá-lo como trigo. Mas Jesus diz que havia intercedido, rogado por ele, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Lá em Apocalipse, capítulo 12, fala da grande serpente que é o diabo, que acusa os filhos de Deus dia e noite diante do Senhor. Embora nós já tenhamos sido salvos na cruz do Calvário, o diabo segue tentando nos acusar, levando os nossos pecados diante de Deus, mas não há o que temer, porque o nosso sumo sacerdote também está assentado no trono nos céus. E Ele constantemente intercede em nosso favor. Ele está lá com as suas cicatrizes, e nós estamos então absolutamente seguros, porque o Senhor Jesus, Ele repele qualquer acusação que é trazida contra o seu povo. O que vai nos impedir, meus irmãos, de não perecermos na nossa peregrinação a Canaã celestial, é a obra perfeita de Cristo e a sua contínua intercessão em nosso favor como nosso sacerdote e rei. A sua vida garante isso. Se na humilhação de Cristo Ele já disse a Pedro e intercedeu por Pedro, quanto mais agora no seu estado de exaltação. Ele, com toda a sua autoridade sobre céus e terra, segue intercedendo por nós para nos sustentar nos nossos tropeços, em nossas constantes falhas. Mas Cristo também é digno de toda a nossa confiança, porque Ele é sacerdote sem pecado. O terceiro ponto de comparação entre Cristo e os outros sacerdotes diz respeito a quem Ele é.
e de como com a sua vida, ele nunca transgrediu a lei de Deus. Lembre-se, Cristo é assim, Deus, mas também o é homem. E o texto no versículo 26 diz que Cristo ele é santo, inculpável e sem mácula. E às vezes nós tratamos essas três palavras como sinônimas, mas elas têm algumas nuances diferentes. Por ser santo, entendemos que Cristo é separado, sem mal, e nós não somos assim. Nenhum sacerdote era separado por quem ele era. Eles tinham que passar por diversos processos, eles tinham que passar por diversos rituais de santificação antes de comparecerem diante de Deus. Mas Jesus não, Cristo é santo em virtude de quem ele é, e ele se manteve assim ao longo de toda a sua vida sem pecar. A segunda palavra, inculpável, literalmente significa sem mal, não há trevas nele. Havia trevas em Arão, havia trevas em Eli, havia trevas em qualquer outro sacerdote humano, e há trevas em qualquer um de nós. Nós somos essa mistura de bom e mal, de bem e mal, de bons motivos e maus motivos, bons pensamentos e maus pensamentos, boas ações e péssimas ações. Mas Cristo não. E Cristo também é sem mácula. E a palavra grega significa sem mistura, completamente puro. Os levitas, os sacerdotes daquela época não podiam ter máculas externas. Mas embora eles não tivessem máculas, manchas externas, eles tinham manchas internas nos seus corações. E basta nós lermos o Antigo Testamento que nós vamos vendo essas manchas aflorando na vida desses homens. Mas Cristo não tinha manchas internas, ele era perfeitamente puro, sem qualquer tipo de mistura. Os termos, então, aqui, eles são complementares e mostram a grandeza de Cristo Jesus. Justamente por causa da imperfeição dos sacerdotes anteriores, eles precisavam de sacrifícios constantemente, tanto por si como pelo povo. Mas Jesus Cristo não, porque ele foi exaltado acima dos céus, mas ele resolveu e foi rebaixado para ser um de nós, e nos salva por meio de ter sido morto, por meio de se oferecer como sacrifício final, e nunca tendo necessitado de sacrifício anterior, pois não tinha manchas. Ele de fato é o cordeiro macho sem defeitos. Logo, não necessitamos de intermediários. O sacerdote rei Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, o leão da tribo de Judá, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inculpável, sem mácula, fiador do novo e melhor pacto, intercede por mim e por você. Nós podemos ir diretamente a Ele. Ele está de braços abertos nos esperando. Pastores, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, ou seja lá quem for, não pode fazer nada do que Cristo faz. Cristo sabe muito bem o que se passa na sua vida. E Ele dá a vida voluntariamente, antes mesmo que nós a peçamos. Ele intercede por nós e o faz desde que ainda éramos inimigos dEle. E como Cristo pode garantir isso? Lembre lá novamente da metáfora do fiador. Você seria fiador de alguém que tem o nome sujo em todos os serviços de análise de crédito? Você seria fiador de alguém que já foi preso por diversas vezes por estelionato, chantagem, extorsão?
Você colocaria os seus bens e a sua família em risco em favor de alguém assim? Claro que não. Eu também não. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fez isso por nós. Pois se nós percebêssemos o tamanho das trevas que há em nós, o tamanho da sujeira que há no nosso coração, nós cresceríamos a cada dia mais em amor pelo nosso Fiador. Nós nos esquecemos dele, porque nós nos esquecemos de tudo o que ele fez por nós e em nós. Se nós estamos em Cristo, irmãos, ele já age agora como âncora da nossa alma, nos prendendo firmemente ao mundo que está por vir. Ele se interpôs no passado entre nós e a justa ira de Deus ao morrer na cruz. Ele ressuscitou e subiu aos céus e hoje segue repelindo qualquer onda de acusação feita pelo tentador. Ele garante a nossa entrada, Ele coloca o nome dele junto com o nosso e por nós. Ele é que vai garantir, e Ele é quem vai nos receber nos céus quando chegar o momento da nossa imigração final. Se na nossa ilustração, o grande e poderoso presidente dos Estados Unidos recebe aquele indivíduo e o faz entrar em território americano, o nosso intercessor é muito maior. E ele vai estar lá para nos receber quando nós fizermos a nossa última viagem. E quando nós chegarmos cansados dessa viagem, ainda cheios de marcas do velho mundo, ele triunfantemente vai dizer: está comigo, deixe-o entrar, é dos meus. Sim, ele era inimigo, mas nos últimos tempos, ele tem trabalhado como meu embaixador, e agora ele está de volta em casa. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por Cristo Jesus, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Aquele que se interpôs entre nós e a justa ira do Senhor no madeiro. Aquele cujo corpo foi moído, cujo sangue foi derramado, para que nós tivéssemos a vida e a vida em abundância. Mas obrigado também, ó Deus, porque ao longo da nossa caminhada, Ele continua intercedendo em nosso favor. Temos esse advogado sempre presente ao teu lado, intercedendo por nós, repelindo as acusações do inimigo contra nós. E obrigado, ó Deus, por essa segurança de que em Cristo Jesus, quando chegar o momento da nossa partida, nós ouviremos do Senhor mesmo: vinde benditos do meu reino. Adentraremos ao reino celestial e viveremos contigo por toda a eternidade. E ó Deus, que sejamos gratos ao longo de toda a nossa vida por essa realidade que o Senhor nos proporciona. Mas que a nossa fé, ó Deus, também, e a nossa confiança estejam para todo sempre depositadas totalmente em Cristo Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote da nossa salvação. E é em nome dele
que nós oramos. Amém.